Fala pessoal, beleza? Mais uma videoaula aqui do Concentra Dicas. Antes de começarmos, quero falar para vocês curtirem a página não, o nosso Instagram, @concentradicas. Lá a gente vai disponibilizar alguns mapas mentais, estratégias de estudos, algumas estatísticas e de concursos. E hoje vamos falar sobre um crime muito importante, principalmente para carreiras policiais, que é o crime do artigo 157 do Código Penal, o roubo. Nosso Código Penal. O roubo, ele é definido como subtrair para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou emprego de violência, coisa alheia móvel, ou de qualquer outra forma que diminua a defesa da vítima. Eu não botei o caput do artigo 157 no mapa porque eu acho que ia ficar muito grande. O intuito do mapa mental é justamente ter poucas coisas, de modo que a gente consiga revisar o conteúdo mais rápido. Se vocês quiserem que eu bote a partir das próximas aulas o caput do artigo, vocês acham interessante, por favor deixe no comentário, ou se não, também comenta aí que eu vou adaptando os meus mapas mentais para a necessidade da maioria. Mas eu acho que não seria interessante, beleza? Bom, definimos o roubo. Agora vamos ver qual é sua reclusão, né? No caso, a pena. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e mais uma multa para o cara deixar de ser besta. Ocorre uma classificação doutrinária do roubo em duas, o próprio e o impróprio. O próprio ocorre a violência ou a grave ameaça para em seguida ocorrer a subtração do objeto. Já no roubo impróprio, ocorre o contrário. Primeiro ocorre a subtração para em seguida, não satisfeito ou para garantir a subtração do objeto, ocorre a violência ou a grave ameaça. Basicamente, só a ordem que altera. Vamos agora conhecer algumas qualificadoras. Não, primeiro vamos a majorantes do roubo. A majorante ela é dividida em dois grupos. O primeiro grupo, que majora de 2/3 até a metade. Ele ocorre quando temos concurso de agentes de 2 ou mais pessoas. 2 pessoas já é o suficiente. Ah, professor, e se for um maior de idade e um menor de idade, vai majorar? Vai. Ele majora mesmo se o segundo integrante for menor de idade. Roubo a carro forte ou a empresa de valores, de transporte de valores. Subtração de explosivos ou qualquer outro produto químico que faça parte da produção de um explosivo. E roubo de veículos destinados ao exterior ou a qualquer outro estado da nossa federação. Temos essas majorantes. No segundo grupo, nós temos uma majorante mais pesada, que ocorre quando temos o emprego de arma de fogo, não é qualquer arma, é arma de fogo, ou o rompimento e destruição de obstáculos, botei abreviado aqui para facilitar, com explosivos ou semelhantes. Temos também essa majorante. Esses 3 itens que eu vou marcar aqui, eles são atualizações de 2018, bem recente, beleza? Então, provavelmente é uma das queridinhas das bancas. E muita gente talvez erre, né? Porque não temos muitas questões abordando esse tópico, por ser justamente recente. Vamos passar aqui para as qualificações deste crime. Primeira observação é que essas qualificações elas não se aplicam à grave ameaça. Lembra que o roubo é subtrair para si ou para outro mediante violência ou grave ameaça? Essas qualificadoras elas são aplicadas apenas para a violência, quando ocorre a violência. E quando ocorre a violência, ocorrer o resultado lesão grave da vítima, temos a pena de 7 a 18 anos. E quando da violência ocorrer a morte da vítima,
a pena de 20 a 30 anos, bem mais grave do que o roubo simples, que é de 4 a 10 que a gente tinha visto. Nesse resultado morte, temos o latrocínio. Quando ocorreu o latrocínio, nós não vamos estar preocupados se ocorreu ou não a subtração do objeto ou de algum bem. Nós queremos saber se a vítima morreu ou não morreu. Se ela morreu, temos o latrocínio consumado. Ah, professor, mas não roubou nada, os bens dele, o celular, a carteira, está tudo com ele. Não foi subtraído. Temos o latrocínio. Se a vítima não morreu, temos o latrocínio tentado. Partindo aqui para a parte doutrinária, vamos falar sobre a majorante da arma de fogo. Ocorre essa majorante quando o agente utiliza a arma de fogo, óbvio, ou mesmo quando ele está portando de forma ostensiva. Interessante. Se o agente, levanta a camisa e mostra que está com 38 na cintura, já temos um roubo majorado com emprego de arma de fogo. E não majora se o agente está utilizando um simulacro ou a vítima não sabe que ele tem uma arma de fogo. Simulacro é uma arma de brinquedo ou qualquer outro objeto que pareça uma arma. E se a vítima não sabe que o agente está armado, não majora também. Falando um pouco do Boa Noite Cinderela, esse é aquele remedinho que a pessoa dá para a vítima e a vítima dorme. Temos o roubo. Mesmo que não ocorra o emprego de violência ou grave ameaça, é caracterizado pelo roubo, porque no caput existe um termo lá no finalzinho do caput que fala reduzido o grau de defesa da vítima, ou alguma coisa assim, impossibilidade de defesa da vítima. Por isso, não se aplica aqui o furto, aplica o roubo, que é justamente o que acontece quando utiliza a Boa Noite Cinderela. Ocorre a redução, a impossibilidade de defesa da vítima. E por último, uma jurisprudência do STJ que fala sobre a associação criminosa e o roubo em concurso de agente. Ocorrem os dois crimes e os seus agentes respondem em concurso material pelos dois crimes, ou seja, roubo majorado, porque tem duas ou mais pessoas, agentes, praticando roubo, e associação criminosa. Falando um pouco mais sobre o roubo e sua diferença entre extorsão, temos que a extorsão, a vítima ela deve agir para que ocorra essa subtração do bem. Como, por exemplo, o cheque. Se o agente rouba 10 cheques em branco, isso não tem um valor. Porém, se ele, através de violência ou grave ameaça, fazer com que eu assine o cheque em branco, temos a subtração de um bem de valor e eu tive que assinar o cheque. Por isso, é uma extorsão. O roubo é diferente. Eu não preciso agir de forma ativa para que ocorra a subtração do bem. Se eu apenas ficar inerte, o cara vai, bota a mão no meu bolso e rouba meu celular e a minha carteira. Depois a gente vai aprofundar mais sobre a extorsão, beleza? Não se preocupe. E por último, algumas informações gerais. O roubo, ele admite apenas a forma dolosa. Não existe roubo culposo. Pode ocorrer sua tentativa, como nós vimos no latrocínio, e o roubo de uso, ele é crime, porém não é o crime de roubo. O que é o roubo de uso? É quando um agente rouba um carro só para dar uma volta e depois abandona o carro. Ele abandona um carro batido, por exemplo. Esse agente ele vai responder por dano, e se ele agiu de violência, pode responder também por lesão corporal, mas não vai responder por roubo. Beleza? Bom, galera, esse foi o nosso mapa mental de roubo. Espero que tenham gostado, mas não vá embora ainda, porque vamos fazer 3 questões de delegado da Polícia Federal para a gente ver se todo mundo entendeu isso aqui. Bora lá?
Primeira questão. Para quem assina o TEC Concursos, essas são as questões que estão no TEC, beleza? Primeira questão. Delegado de Polícia Federal, 2004. Túlio constrangiu Wagner, mediante emprego de arma de fogo, a assinar e a entregar 2 cheques seus. Um no valor de R$1.000 e outro no valor de R$2.500. Nessa situação, Túlio praticou o crime de roubo qualificado com emprego de arma de fogo. E aí, galera? Primeiro, temos vários erros aqui. Eu falei para vocês a diferença entre roubo e extorsão. Esse é justamente o caso que ocorre a extorsão. O Wagner teve que assinar os seus cheques. E também nós temos que Túlio ele empregou arma de fogo. Isso não é uma qualificadora, é uma majorante que majora em 2/3. Beleza? Então, 2 erros aqui. Ele não responde pelo roubo. E mesmo se respondesse, seria roubo majorado e não qualificado. Por isso, nosso gabarito errado. Vamos seguir. Prova de delegado da Polícia Federal também. Com a utilização de arma de brinquedo, João subtraiu de uma pessoa o relógio e a carteira, contendo documentos pessoais, cartão de crédito e R$300 em espécie. Nessa situação, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ, João responderá pelo crime de roubo qualificado com emprego de arma de fogo. Também errado. Vimos aqui, vou voltar, que o STJ, que a doutrina, justamente fala que não majora se é utilizado o simulacro. Simulacro é arma de brinquedo ou qualquer outro objeto que pareça uma arma. Então, por isso, errado. E a mesma coisa aqui, roubo qualificado, não, roubo majorado. Qualificação do roubo é se da violência resultar a lesão grave ou a morte da vítima. Mais uma questão de delegado. 3 criminosos interceptaram um carro forte e dominaram seguranças, reduzindo-lhes por completo qualquer possibilidade de resistência, mediante grave ameaça e emprego de armamento de elevado calibre. O grupo, entretanto, encontrou vazio o cofre do veículo, pois, por erro de estratégia, efetuou a abordagem depois que os valores e documentos já haviam sido deixados na agência bancária. Por fim, os criminosos abandonaram e fugiram sem nada subtrair. Nessa situação, ante a inexistência de valores no veículo e ante a ausência de subtração de bens, elementos constitutivos dos delitos patrimoniais, ficou descaracterizado o delito de roubo, subsistindo apenas o crime de constrangimento ilegal qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de armas. Beleza, e aí, pessoal? Errado, né? Nessa situação, os agentes não vão responder por constrangimento ilegal. Eles vão responder por roubo tentado. Pois era essa a intenção, e nós vimos que o roubo ele admite tentativa. E além disso, o emprego de arma de fogo não qualifica. Ele majora em mais 2/3. Bom, pessoal, fico por aqui. Muito obrigado novamente. Não esquece de seguir a gente lá na @concentradicas. E já estava me esquecendo. Lá na bio eu vou deixar um formulário para vocês se cadastrarem lá com seus e-mails. E eu vou compartilhar todos os mapas mentais que eu for fazendo
numa pasta do Google Drive. Assim vocês vão ter acesso a todos esses esquemas, sem essa bagunça toda escrita, e com isso vocês podem revisar bem mais rápido, né, na véspera da prova, ou mesmo aprender do zero. Tranquilo, pessoal? Muito obrigado novamente e até a próxima. Deixa o like aí.